Olá! Nesta nossa reflexão, a gente vai mergulhar fundo na mensagem que o reverendo João Pedro compartilhou, uma mensagem que se baseia numa das frases mais impactantes de Jesus, lá em João, capítulo 14. E o mais interessante é como ele mostra que essa única frase, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", é na verdade uma solução completa para os nossos maiores problemas. Aquele sentimento de estar perdido, de ser enganado e, claro, o medo da morte. Olá, ouvintes! Esse é mais um Pod Vila da Igreja Presbiteriana de Vila Rubens. Sejam todos bem-vindos na graça de Deus. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem. Bom, o reverendo João Pedro nos lembra que tudo isso começa com uma pergunta. Uma pergunta muito humana, sabe? Uma pergunta sobre direção, sobre como a gente encontra o rumo num mundo que muitas vezes nos deixa bem confusos. Quem fez essa pergunta foi Tomé, um dos discípulos, e a resposta que Jesus deu mudaria absolutamente tudo. A pergunta de Tomé é de uma honestidade que desarma, não é? Ele basicamente está dizendo, Senhor, a gente está perdido. É um sentimento que, se formos sinceros, todo mundo já teve em algum momento da vida. Como é que a gente pode saber o caminho? E é essa vulnerabilidade toda que abre a porta para a resposta incrível de Jesus, que a gente vai desvendar agora. E o que eu acho fascinante na abordagem do reverendo João Pedro é que ele nos leva de volta para o comecinho de tudo. Para a gente entender de verdade a solução que Jesus apresenta, a gente precisa primeiro dar um pulo lá em Gênesis para entender a raiz do problema, essa desconexão da humanidade com Deus. A história é quase uma sequência trágica, né? Primeiro, existiu uma comunhão perfeita, total, lá no Éden. Depois, veio a desobediência, que quebrou essa harmonia e levou à expulsão. E aqui está o ponto central que o reverendo destaca. O caminho de volta para Deus, que era simbolizado pela árvore da vida, foi bloqueado. A porta foi literalmente fechada. A humanidade ficou do lado de fora, sem acesso. Então, com a porta fechada, como é que Deus lida com essa separação? Bom, a primeira parte da resposta de Jesus ataca diretamente essa barreira. Ele não só aponta uma direção, ele se torna a própria ponte de volta para Deus. A mudança aqui é total. Pensa só. No Éden, o acesso foi negado. Em Cristo, ele é restaurado. No Éden, a humanidade foi expulsa. Em Cristo, o caminho de volta para casa foi aberto. É uma reversão completa e poderosa de tudo aquilo que aconteceu no jardim. E exatamente aqui que a declaração de Jesus se torna tão radical. Ele não diz, eu mostro um dos caminhos, ou, olha, essa aqui é uma boa opção. Não. Ele diz, eu sou o caminho, o único, o exclusivo. Ele é a própria solução para o problema da separação. Agora vamos para a segunda parte da solução, que vai tratar de outro problema que também nasceu lá no Éden. A verdade foi corrompida pelo engano. A separação não foi a única consequência da queda. A nossa própria percepção da realidade acabou sendo distorcida. Pensem bem no contraste que o reverendo João Pedro apontou. De um lado, a gente tem a clareza total de Deus. Certamente morrerás. Uma verdade direta, sem rodeios. Do outro, a sutileza, a astúcia do engano da serpente, que não afirma, mas lança a dúvida. É certo que não morrereis? Foi bem aí que o engano entrou no mundo. E o reverendo João Pedro resume o perigo disso tudo com uma frase que é, olha, muito poderosa. Uma meia-verdade não é só parcialmente correta, não. Ela é uma mentira inteira, porque o objetivo dela é enganar. E foi exatamente isso que aconteceu no Éden e que afeta o nosso entendimento até hoje. Então, qual é a resposta de Deus para um mundo que foi envenenado pela mentira? A resposta é uma pessoa, Jesus. Ele não só fala a verdade, ele é a verdade. A verdade encarnada, sem distorção, sem meias palavras. Ele é a clareza de Deus no meio da nossa confusão. Bom, a gente já viu como Jesus é a resposta para a nossa separação de Deus e para o engano que nos confunde. Mas o reverendo nos lembra que ainda falta uma consequência. A consequência final e mais assustadora daquele evento lá no Éden, a morte. Como é que Jesus lida com isso? A promessa de Deus em Gênesis foi muito clara. A desobediência levaria à morte. E aí fica a pergunta, né? Como Jesus resolve esse problema que parece insolúvel? A resposta para isso é o evento central de toda a fé cristã. Na sua pregação, o reverendo nos leva para 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo Paulo apresenta uma lógica impressionante. Ele traça um paralelo direto. Por causa de Adão, a morte veio para todo mundo. Mas por causa de Cristo, a vida e a ressurreição se tornam possíveis.
A ressurreição de Jesus, então, não é um evento isolado, é a resposta definitiva de Deus para o problema da morte. E esse versículo é a declaração de vitória. A morte, o nosso inimigo final, foi vencida. Não foi só contida, não. Foi tragada, consumida pela vitória de Cristo. Então, o ponto crucial é que Jesus não só oferece uma vida, ele derrota a própria morte. E assim a gente fecha o ciclo. A pergunta de Tomé lá no início, sobre qual era o caminho, recebe uma resposta mais do que completa. Jesus se revela como essa solução tripla para o problema triplo da humanidade que começou lá em Gênesis. Ele é o caminho que nos reconecta, a verdade que nos liberta do engano e a vida que vence a morte. Uma solução perfeita. Venha nos visitar. Estamos localizados na Rua José Dias Coelho 331, Vila Rubens. Todos os domingos temos EBD às 9 horas e culto de adoração às 19 horas. Que Deus abençoe a sua semana.